Boa tarde a todos. É um prazer iniciar essa discussão sobre mudanças climáticas, que é uma parceria entre a Carta Capital e o PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. E hoje nós temos aqui convidados de renome, pessoas muito competentes que participam desse processo, não é? A ex-ministra Marina Silva, o Marcelo Berrar, a Paloma Costa, o Rodrigo Figueiredo, todos de muita relevância nos seus segmentos, né? O Rodrigo Figueiredo, da Ambev, o Marcelo Berrar, da Natura, não é? Marina, ex-ministra, e a Paloma, do Grupo de Jovens Consultivo da ONU, não é? Que é uma inovação do Guterres, né? Que tem uma grande visão sobre a condição de que os jovens podem contribuir para essa questão. Então, para iniciar esse debate, eu vou fazer a todos uma mesma pergunta, que é sobre as suas expectativas com relação à COP, né? Que, no geral, para os ambientalistas, para o meu segmento, foi bastante decepcionante. Mas eu gostaria de ouvir o que cada um esperava e o que cada um percebeu nesse resultado, né? Começando, então, pela Marina. Marina, o que você entendeu de avanço e de retrocesso nessa COP, o que você esperava também? Eu acho que essa foi a COP que nos colocou diante do espelho definitivamente, não é? É uma satisfação estar aqui dialogando com você, Carlos, com Marcelo, Rodrigo, com a Paloma, e com todos que estão nos acompanhando. E acho que a pergunta o que esperava e o que tivemos como resultado, para mim, um dos resultados é esse: estamos diante do espelho e vendo a face da protelação COP após COP. A sensação que a gente tem é que a gente vai fazendo a regulamentação da regulamentação da regulamentação. E nós já vamos para a COP 26 com a expectativa de regulamentar mais alguma coisa. Não tem mais espaço para regulamentação. O que nós precisamos é de implementação. Implementação por parte dos governos e por parte da maioria das empresas. Eu digo a maioria porque existe uma quantidade de empresas que já são significativas no mundo, aí eu acho que o Marcelo vai falar, né, o próprio Rodrigo, que já estão comprometidas em dar curso a uma agenda não só, digamos assim, de propaganda, mas de efetividade. Mas isso ainda é muito aquém. Quando a gente olha para a confusão que foi criada em relação aos 100 bilhões para ajudar os países vulneráveis a fazer a sua transição, e a gente não conseguir dar conta desse dever de casa, e, segundo o relatório das Gupta, que foi um relatório feito a pedido do Reino Unido, né, nós estamos investindo ainda, mesmo com crise em relação ao clima, em relação à biodiversidade, tudo que está acontecendo, de 4 a 6 trilhões de dólares em ações que impactam negativamente o meio ambiente, seja em relação à biodiversidade, mas principalmente em relação à mudança climática. E a gente não conseguiu mobilizar os 100 bilhões para fazer a transição nos países vulneráveis. Então, a gente está diante do espelho, olhando para a nossa face, as verdades inconvenientes estão todas aí colocadas pela ciência. A sociedade civil tem feito a sua parte, está mobilizada, a juventude tem cumprido um papel fundamental de dizer que não há mais espaço para protelar, e nas palavras, né, da Greta, para blá, blá, blá. Agora é o faz ou faz, ou então a gente vai ter que realmente assumir que estamos ligados majoritariamente na pulsão de morte e abrindo mão da pulsão de vida. E isso não é possível, porque a vida busca vida. É por isso que a sociedade civil, a comunidade científica, uma parte das empresas e setores de governos, né, estão buscando fazer a sua parte, mas ainda é completamente insuficiente para estabilizar em 1,5%. Tudo bem, Marina? Vou aqui meio por ordem alfabética, então, por Marcelo. Quais as impressões, Marcelo, pós-COP?
Obrigado, Carlos. Boa tarde, boa noite a todas, a todos. Uma honra falar depois da ministra Marina Silva. Muito obrigado aí pelo Obrigada. diálogo com os colegas aqui, com o Rodrigo, com a Paloma. Bom, vamos lá. Eu acho que eu tive agora essas 2 últimas semanas lá em Glasgow. A gente acompanhou algumas coisas importantes. Eu acho que concordo com tudo que a Marina acabou de colocar. Acho que é sempre uma análise muito profunda e sensata do que está acontecendo no mundo. Realmente o mundo se vê refletido nessa COP, com suas desigualdades e com seus desafios no futuro, mas eu vou fazer uma análise olhando um pouco o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Eu acho que olhando o copo meio cheio, que eu saio satisfeito e acho que avançou, foi o acordo de florestas, que era muito importante de ter tido algum consenso sobre a gente conseguir ter um entendimento para frear desmatamento. A ministra Marina teve uma gestão primorosa nisso e o mundo tem que reaprender a fazer isso e tem que ter limites para isso. O acordo do metano, que para gás de efeito estufa também traz uma possibilidade de ganhos mais próxima e mais eficiente. Então, acho que isso foi uma conquista também desse processo. E chegamos num compromisso de 130 trilhões de capital comprometido com a transição para uma economia de emissões líquidas zero, que eu concordo com a ministra Marina, ainda não está no ritmo correto, não está com a urgência que a juventude, com razão, indica que deva ser maior, mas aponta um caminho e aponta um sentido que eu acho importante. Eu acho que a gente nota no mundo empresarial que tem uma conexão hoje entre o mundo financeiro e o mundo das empresas, buscando entender quais são as métricas que vão fazer esse processo avançar de fato. Eu acho que tem uma pressão da sociedade civil, tem uma pressão clara da ciência, um estabelecimento de regras muito evidentes de que isso não é blá blá blá, não é uma brincadeira, isso é sério, tem que ter compromisso, tem que ter meta. E empresas sérias com metas claras conseguem fazer um processo com que suas emissões tendam a diminuir nos próximos anos. A gente já saiu nos últimos 15 anos num cenário de um aumento de emissões relativas aos níveis pré-industriais de para lá de 6 graus para menos de 4 graus, e eu acho que o que fica de esperança é que atingirmos 1,5, que é o que se ambiciona e que se convencionou, não está descartado, não está no caminho, não está no rumo certo, mas não está descartado. Então, acho que agora tem um trabalho, um comprometimento grande para isso. E, por fim, só para encerrar, concordando com tudo que a ministra Marina disse, mas adicionando, eu tenho um ponto que nos preocupa muito, que é a conexão entre carbono natureza, e a gente conseguir fazer com que soluções de base natural e de base natureza possam ser implementadas como soluções de remoção e não só como soluções de compensação de emissões. Então, tem um trabalho muito grande ainda para que o mundo aprenda a ser, ao mesmo tempo, diminuir as emissões de carbono e ampliar o uso da biodiversidade em escala planetária. Isso é absolutamente necessário. Acho que esse é o próximo passo. Bem, obrigado, Marcelo. Passo então para Paloma, né? Paloma, como você viu essa conferência e o que gostaria que você dissesse um pouquinho também das expectativas da ONU na criação, não é, desse grupo de jovens observadores e um grupo consultivo, né? Por favor. Bom, vou tentar responder isso no tempo, né? Que são duas perguntas muito distintas, mas vamos lá. Mas Acho eu te concedo mais 2 minutos, tá bom? Ixi, vamos lá. Bom, sobre a COP primeiro, né, que foi a primeira pergunta, eu acho que ela foi muito decepcionante. Ainda mais a gente pensando que foi uma COP que aconteceu depois de uma pandemia global, depois que a gente teve um relatório do IPCC que mostrou para a gente o quanto que a situação está desastrosa, que a gente vai alcançar 1,5 graus. Não é um compromisso novo a gente se compromissar de novo, é um compromisso muito antigo da sociedade global inteira, com nós, juventudes, com nós, seres humanos, e com a sociobiodiversidade desse planeta. E aí, depois da gente passar de um período pandêmico, que foi realmente uma situação horrível, principalmente para nós que estamos aqui no Brasil, chegar numa COP que eu
passei aí mais dos 14 dias, também fui para a COI, também fui para a pré-COP. Estamos nesse movimento construindo há 2 anos, junto com as constituintes formais, junto com um grupo de consultores, conselheiros jovens do secretário-geral da ONU, para a gente ver realmente isso que a excelentíssima Marina citou, né? O que falta é uma questão de implementação. A gente escreveu pelo menos 3 documentos que foram apresentados às mais altas autoridades do mundo, do Brasil, mostrando o que a juventude quer, compromisso com a educação, compromisso com a floresta. Nada disso foi implementado. Esse compromisso com a floresta que está todo mundo comemorando, eu quero ver isso acontecer aqui. Que essa mudança ela chegue no Congresso e não seja aprovado projetos de lei, por exemplo, que querem flexibilizar o licenciamento, que querem liberar a mineração em territórios indígenas, que a gente precisa acabar com o desmatamento e preservar a floresta. Eu já aprendi isso faz tempo nas minhas aulas de história, quando eu pude analisar como é que foi o ministério da ministra Marina, como é que foi um ano, um período que a gente liderava as discussões de clima, que a gente sabia que tinha que aplicar o PPC-dão, o PPC-cerrado. E aí não é isso que eu vejo de compromissos de governos, de empresas. Nada foi feito com a participação deliberativa da sociedade civil. A gente tinha lá uma delegação de mais de 70 jovens representando a coalizão negra, representando os povos e comunidades tradicionais, representando juventudes em cidades, territórios. E a gente não foi chamado para uma conversa aberta, formal. Então, isso é muito decepcionante. E quanto à pergunta das expectativas da ONU em criar um grupo como a gente, foi justamente o trabalho que a gente pôde fazer, que eu agradeço muito a toda a sociedade civil que também fez todos os esforços para participar lá, que foi a gente usar pelo menos esse momento para trazer uma ambição para a gente poder implementar projetos que hoje acontecem na base. E quando não tem uma educação garantida no nosso currículo nacional, a gente vai lá e leva, faz acontecer essa educação. Então, talvez o único resultado positivo tenha sido esse esforço que a gente fez de ter ido lá, ter passado frio, ter passado fome, ter passado chuva num clima horrível, para a gente poder realmente levar para frente as nossas iniciativas e projetos, porque por parte dos que realmente seguram a caneta, eu saio de lá muito decepcionada. Obrigado, Paloma. Então, Rodrigo, meio aqui por ordem alfabética, Rodrigo, mas nem tanto, né? Por favor. Bom, primeiro, de novo, obrigado pelo convite, Carlos, Carta Capital, uma honra aqui com a ministra, um prazer conhecer o Marcelo, a Paloma, sempre eu gosto de participar nesses eventos, não só para contar um pouco da minha perspectiva, da perspectiva da minha empresa, mas de aprender, né? Sempre uma oportunidade de troca, de aprendizado, eu já estou aprendendo bastante, obrigado pela oportunidade. E sem querer repetir tudo que já foi dito pela ministra, pela Marcela, pela Paloma, da qual eu compartilho com essa visão do senso de urgência, né, e da necessidade da gente sair de documentos, de falas bonitas para uma implementação, né, para uma força mais forte que ajude a gente a andar nesse caminho que a gente precisa. Mas eu queria colocar uma perspectiva do lado cheio do copo, né? Eu gosto, né, de sempre tentar, sem esquecer, né, dos problemas, mas olhar o lado cheio do copo quando acontece algumas coisas. E eu acho que, como foi dito aqui, eu vi realmente uma mobilização maior, né? Uma mobilização maior de todas as áreas, uma mobilização maior das empresas, né? Eu acho que o Marcelo deve frequentar as COPs assim como eu há mais tempo, viu a presença de altas lideranças que no passado não iam. Então, tinha muito presidente de empresa que nem sabia o que era COP, talvez alguns anos atrás, lá em Glasgow, né? Eu via presenças de governadores, ministros, senadores, deputados que também no passado talvez nem sabiam o que era. Eu acho que isso tudo ajuda numa coisa, na conscientização, né, do que a ministra falou muito bem, da gente estar se olhando no espelho e falar, ó, vocês que lideram essa agenda, tanto dos empresários quanto dos governos, precisam aprender. Eu acho que nesse sentido houve um aprendizado maior e agora precisa implementar. Eu acho que empresas como a Natura, a Ambev, que já vem nessa agenda da sustentabilidade há décadas, a gente lidera essa frente e com orgulho, acho que consegue dar exemplos para os nossos fornecedores, até para os nossos concorrentes. E isso tudo
para mim, já tem pressão de todos os lados também, porque o consumidor do futuro, que é a Paloma, né, os jovens, meus filhos, adolescentes, não vão querer comprar produtos de empresas que não estão preocupadas com a sustentabilidade. Os investidores do presente, né, acho que o Marcelo está acostumado, eu também estou acostumado a falar com os grandes fundos de investimento, eles falam, você empresa, se você não se preocupa com a sustentabilidade, eu não vou colocar meu dinheiro aí. Então, os investidores já estão colocando uma pressão. E tem uma pressão ainda maior que eu vejo acontecendo nas empresas, que os jovens, a Paloma aí está estudando, quando ela se formar e quiser trabalhar num lugar, ela não vai querer trabalhar em uma empresa que não tem esse foco da sustentabilidade, que não tenha isso na estratégia das suas empresas. Então, a pressão é de todos os lados, de dentro da empresa, que os funcionários não vão querer mais trabalhar nas empresas, dos investidores, dos consumidores, e eu acredito que os governos vão ajudar a gente também a ter essas implementações. E olhando por esse lado, eu concordo totalmente que falta implementação, mas eu vejo que existe um movimento, eu vejo meus amigos, meus colegas aqui de trabalho, no passado eles nem sabiam o que era COP, hoje todo mundo já sabe. A mídia já fala mais, a conscientização aumentou, e eu estou aqui otimista e vamos continuar fazendo a nossa parte, né, para conseguir liderar essa agenda e garantir que haja implementação. Eu acho que a Natura tem vários exemplos, na Ambev a gente teve já a primeira cervejaria carbono neutro, a primeira maltaria carbono neutro, temos metas de reduções de emissões aí já há décadas, conseguindo mostrar que é possível e ir nesse passo além para a gente realmente conectar com a natureza, fazer realmente coisas, né, que liderem uma agenda que é muito urgente, né? A gente gosta de falar que não tem plano B, é mais fácil a gente resolver aqui do que querer ir morar em Marte, porque vai ser bem mais complicado e não vai ser bom, né? Se a Paloma estava incomodada com o clima de Glasgow, imagina o clima lá de Marte, né? Acho que é melhor a gente resolver o clima aqui antes que fique parecido com o de Marte. Muito bem, eu acho que estamos caminhando para uma visão dos vários segmentos, né? Isso é muito interessante. São diversas visões, sociedade civil, as visões empresariais, mas eu queria aqui resgatar, Marina, uma questão que me incomoda muito, que é o tempo, né? Que os alertas vêm sendo feitos desde a década de 70, não é? Pelo pessoal da NASA, nos anos 80, sobre esse período de emergência que um dia chegaria, não é? Então, eu queria te perguntar exatamente isso. Como é que você vê essa tentativa da ciência durante tanto tempo de sinalizar o risco e o fato de que as medidas efetivas dessa transformação, ela se dê de forma tão difícil? Como é que você percebe isso? Eu uso sempre, Carlos, o mito da cama de Procusto. Procusto era um criminoso, uma lenda, que diz que ele convidava as pessoas para se hospedar e era um anfitrião muito acolhedor. Só que ele tinha uma cama que tinha uma engenhoca, que se a pessoa fosse muito grande, ele diminuía a cama para poder cortar a pessoa para ficar do tamanho da cama. E se ela fosse muito pequena, ele aumentava a cama para poder esticar a pessoa e, igualmente, levar a cabo, porque tinha que se ajustar à cama. Eu acho que, durante muito tempo, o nosso modo de produzir, de consumir, não é? Ele funcionou como essa cama de Procusto. E é muito bom quando a gente ouve, né? Inclusive dos pioneiros, porque a gente tem que separar o joio do trigo. De fato, existem os pioneiros, aqueles que sempre tiveram na agenda da sustentabilidade, não como discurso, mas como prática, que são os que vão na frente, inclusive sendo chamados de românticos, sendo chamados de utópicos e que não vai dar certo, e etc., etc., né? Pregando no deserto. Vamos separar esses para não cometer injustiça. Mas o sistema majoritariamente se posicionou como a história da cama de Procusto. Quantos bilhões não foram investidos, principalmente pela indústria do diesel, né, da energia fóssil, para, inclusive, tentar influenciar pesquisas científicas, resultados de pesquisa, fazer de tudo que puderam fazer para protelar, não é, as ações que levassem a que a gente pudesse ter começado bem antes esse processo, né? Quando eu ouvi aqui o Rodrigo falando que tivemos uma aprendizagem,
Mas vamos ver qual é o contexto dessa aprendizagem. O contexto dessa aprendizagem é que nós tivemos agora uma reunião de 48 países que podem desaparecer se ultrapassarmos o 1,5. O contexto dessa aprendizagem é que hoje nós já estamos vivendo com os eventos extremos, de muita chuva, muito rapidamente acontecendo, que era para chover em uma semana, ou que era para chover em 6 meses, chove em menos de uma semana, com os desastres que nós vimos em vários lugares do mundo. Aumento de temperatura no Canadá, nos Estados Unidos, em tudo quanto é canto no mundo, né? Nós estamos vendo aqui no Brasil o problema dos reservatórios pelo estresse hídrico em função das mudanças climáticas. Ou seja, né, nós fomos ajustando a realidade ao sistema em lugar de trabalhar para que o sistema se ajuste à realidade. Não tem mais o que fazer. A ciência já disse que nós aumentamos a temperatura da Terra após a Revolução Industrial e de que só vamos conseguir reverter o processo se eliminarmos, né, os gases de efeito estufa. No caso do metano, foi bom termos o acordo de redução de 30%, não conseguimos o mesmo em relação ao carvão, tanto a União Europeia, quanto a China, quanto a Índia, quanto os Estados Unidos, né, puxaram o freio de mão. Em relação a florestas, a Paloma tem razão, né? No caso do Brasil, que assumiu uma posição que está altamente pressionado, desmoralizado. O Brasil hoje, o Brasil não, porque a gente tem que separar o governo do Brasil, né? No caso do governo brasileiro, né, na posição de desacreditado, de chantagista, de pária ambiental, que nem os governos autocráticos, que também têm um viés autoritário, não querem ficar perto, ninguém quer ficar na foto, né? Então, vamos ver como é que isso vai ser implementado do ponto de vista prático, porque os resultados agora o INPE já colocou, aumento de desmatamento. E no Brasil é o mais fácil que temos, porque as nossas emissões é pelo uso da terra e por desmatamento. Não que as outras agendas não tenham, sempre tem que fazer, tem que mudar a matriz energética, porque é uma fonte também. Então, a protelação que vem sendo dada da natureza de algo que eu costumo dizer, parece que a gente foi se tornando dependente das próteses que criamos. Porque quando a gente tem sucesso com uma coisa, a tendência é repetir a operação. Ninguém quer mudar, a pessoa diz, ninguém muda o time que está dando certo, né? Mas acho que é por isso até que a gente está perdendo um pouco no futebol e para o mundo. Não é o melhor espaço que eu não entendo de futebol, né? Mas essa ideia de que o que está dando certo a gente não muda, a gente não... isso é o que leva à estagnação, e nós estamos claramente em estagnação. No caso do mundo, agora a gente ou faz, porque não temos mais como não assumir o compromisso. E aí tem algo que é muito difícil da gente tratar, né? A vida só é vida porque é sucessiva. E o que está acontecendo com o problema das mudanças climáticas e perda de biodiversidade, como diz a Hannah Arendt, não é só uma questão de destruir a vida humana, é destruir as condições em que a vida nos foi dada. É por isso que a juventude reage com tanta legitimidade, com tanta credibilidade. Porque, né, entre eu com 63 anos, às vésperas de fazer 64, e a Paloma, né, que tem uma vida e muitas vidas pela frente, né, o que está em jogo é o seu próprio futuro, é o futuro da nossa espécie. Nós estamos fazendo uma decisão, paro por aqui, né? Nós somos seres humanos porque somos capazes de fazer laço social. Quando a gente rompe com o laço social, não importa a razão, se eu não me importo com o que vai acontecer para frente, não honro o que aconteceu para trás, seja para reparar, seja para, enfim, permanecer o que for, eu já deixei de ser um ser humano, porque ser humano faz laço social. E o rompimento do laço social é destruir recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas, né? O rompimento do laço social é destruir recursos de milhares de anos em função do voto de algumas eleições. Nós estamos aqui, como diz o Gilberto Gil, para fazer o que o povo quer, não é? E sabe, mas também para fazer o que o povo quer e não sabe.
porque governo que só faz o que dá voto, esse é o governo que não serve ao mundo, não serve ao Brasil, nesse momento em que a própria vida está em jogo. Então, a juventude, pela primeira vez na nossa história, sabe o que está acontecendo? Eu paro por aqui. Não é? Um fenômeno que nunca aconteceu. Geralmente, a gente se coloca à frente das nossas crianças, dos nossos jovens. Pela primeira vez, são eles que estão se colocando à frente do perigo para nos proteger. Excelente, Marina. Olha, tem várias perguntas aqui entrando dos ouvintes, e entre esses, não só perguntas, mas várias sugestões aqui, umas 3, para que a Marina escreva um livro sobre meio ambiente, né? Que esse público está ansioso por absorver a sua experiência. Fica aí, Marina, a sugestão dos internautas. Obrigada. Até porque o Brasil, realmente, o Brasil é um fenômeno, porque foi a maior contribuição de redução de CO2 dada até hoje, no âmbito do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento. Nós evitamos lançar só no período que eu estive no governo, né? Porque continuou caindo desmatamento até 2012. Só naquele período, fomos responsáveis por reduzir, de evitar lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2 e fomos responsáveis por 80% de todas as áreas protegidas criadas no mundo. O Brasil não é o lugar do problema, o Brasil é o lugar da solução. Sobre esse tema, eu gostaria de voltar depois, Marina, depois dessa rodada, uma pergunta específica sobre o plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. É legal que você teve uma participação efetiva, não é? Mas eu queria ir agora para o Marcelo. Marcelo, você pilotando o Grupo Natura na área ambiental, e toda essa busca das empresas em torno de um perfil ESG, não é? De você atingir um nível de excelência na área ambiental. Então, eu pergunto quais são os desafios de transformação, por exemplo, de uma empresa como a Avon, né, que ingressou no grupo, e quais foram as dificuldades para fazer essa adaptação por um grupo que já tinha essa prática. Obrigado pela pergunta, Carlos. Sempre muito difícil falar depois da Marina, né? A gente fica aqui sempre aprendendo bastante com ela, mas muito importante a pergunta para mostrar um pouco um caso prático, né? De como a gente sai também do discurso e das metas públicas para a gente entrar na ação privada, que é o que consegue fazer com que essas metas todas possam também ser atingidas, né? A Natura, como todo mundo sabe, tem um compromisso histórico com sustentabilidade, meio ambiente, acho que deve ter sido uma das primeiras empresas públicas no Brasil a fazer o seu inventário de emissões em 2005, se tornou carbono neutro em 2007. Desde então, vem tendo ciclos de redução de emissões, né? E quando a gente chegou em 2012, a Natura começou a ir para o mundo, né? Incorporou uma empresa australiana, e só em 2017 incorporou a Body Shop, que é uma marca icônica também na defesa da sustentabilidade aqui do Reino Unido, e agora, recentemente, como você mencionou, no ano passado, em 2020, trouxe a Avon para o grupo. E como a Marina colocou muito bem, o impulso que nos move não é um impulso de destruição, é um impulso de criação, né? E em prol dele, a gente batizou a nossa visão para os próximos 10 anos do compromisso com a vida. E a gente tem um compromisso com a vida em 3 grandes pilares. Tem um pilar que é o pilar ambiental, em que a gente se compromete a ter emissões líquidas zero, não até 2050, mas até 2030, e para isso tem uma série de esforços em embalagens, logística, avançando para que a gente consiga chegar nas reduções necessárias para a gente ter esse número, não com qualquer meta ou qualquer métrica, mas dentro das chamadas Science-Based Targets, ou metas baseadas na ciência. Então, tem um critério claro, internacional, padronizado, pelo qual as empresas podem chegar nisso. E a gente, como opera na Amazônia há mais de 20 anos, tem um compromisso pelo fim do desmatamento até 2025. Então, a gente quer reverter e garantir regeneração, e para isso lançamos agora um portal com apoio do Mapa Biomas, Tasso Azevedo, que é amigo de muitos aqui, que estão conosco hoje, e que é uma referência em desmatamento, e para a gente ter número concreto, dados, saber o que está acontecendo no Brasil, saber aonde está
estão sendo os maiores ofensores. Hoje, a gente tem 390 bilhões de árvores na Amazônia, mas só esse ano já caíram 470 milhões, quer dizer, é seríssimo o que está acontecendo. A gente tem que ter um acompanhamento no detalhe disso, tal como nós acompanhamos nossos números financeiros. Então, é isso que a gente está querendo dar: seriedade, trato comum e visibilidade. E para trazer as 4 empresas para dentro dessas metas, a gente sinalizou metas para cada uma delas ao longo de cada um dos anos. Então, o primeiro pilar com as metas climáticas, com as metas ambientais, um segundo pilar com metas sociais, porque o tema das mudanças climáticas também é um tema que afeta diretamente os mais desiguais e, portanto, a gente tem que trabalhar por salário justo, igualdade de gênero, representação e inclusão, para a gente garantir que haja uma transformação também em quem nós somos, né? E, por fim, circularidade e logística reversa, regeneração, que é uma pauta da nova economia, que isso não só a Natura, The Body Shop, Avon e isso, mas o conjunto empresarial vai ter que cada vez mais entrar com uma lógica que incorpore os limites do planeta e as mudanças sistêmicas necessárias para a gente respeitar esses limites. Então, a gente está garantindo que em 10 anos, tudo que a gente produz vai ser reciclado, compostável, e tem a logística reversa. Acho que isso são os maiores ganhos que a gente pode apresentar e, por fim, dizer que isso não é só um tema empresarial, né? Quando a gente lida com os clientes, hoje a gente tem 200 milhões de clientes em mais de 100 países, a gente está lidando com 200 milhões de cidadãos também, né? E aí a cidadania exige isso. Eu acho que as empresas cada vez mais estão se ajustando a trazerem as metas empresariais com as metas sociais em pé de igualdade. Bom, muito obrigado, Marcelo. Eu vou mudar um pouquinho a ordem cronológica, Paloma, para não sair da ótica da adaptação empresarial às mudanças climáticas, né? Então, eu queria já emendar a pergunta para o Rodrigo, que a Ambev ela tem entre suas metas na área de sustentabilidade para 2025 garantir que 100% dos produtos utilizem embalagens retornáveis ou feitas majoritariamente de material reciclado e acabar com a poluição plástica das embalagens, que é muito importante, não é? Então, Rodrigo, você acha que é possível atingir essa meta até 2025? O que a Ambev vem fazendo nesse sentido? Não é uma tarefa muito difícil em um espaço tão curto de tempo? Essa pergunta eu escutei várias vezes aqui dentro da empresa mesmo também, quando eu estava com essa bandeira. E eu gostei muito da fala da ministra, que fala que o Brasil é o país das soluções também, não dos problemas, né, das soluções dos problemas. Acho que o povo brasileiro, né, e a gente tem vários exemplos aqui dentro da empresa, consegue liderar uma agenda de inovação, uma agenda de implementação. E pegando esse ponto, né, da economia circular que o Marcelo falou, eu me recordo bem, quando eu me formei, né, estava ali jovenzinho, que nem a Paloma, era 97, né, eu brinco que era no século passado, eu entrei na Ambev naquela época, e olha que interessante, todas as cervejarias já tinham um gerente de meio ambiente dedicado, era um gerente 100% dedicado, preocupado com as questões ambientais da cervejaria e da comunidade ao redor, até porque a matéria-prima nossa vem da natureza, a água, a cevada, o lúpulo, o guaraná, e olha que interessante, lá em 1996, a gente já teve uma certificação da ISO 14000, que é a ISO, né, da qualidade total, responsável pela questão ambiental, mostrando que a sustentabilidade realmente está na estratégia da empresa, está em tudo que a gente faz. E desde então, a gente conseguiu fazer várias inovações, né? A gente foi a primeira empresa me arrisco a dizer, até das Américas, a ter uma garrafa de plástico, que já foi plástico, né, com 100% de material reciclado. Porque tem muita gente que joga com as palavras, né, fala reciclável. Uma coisa é ser reciclável, outra coisa é ser produzido com material reciclado. E a gente, esse ano, o Guaraná fez 100 anos, e a gente deu de presente para os consumidores do Guaraná que toda a garrafa do Guaraná Antártica já foi garrafa um dia. Ou seja, não tem mais exploração, né, e o plástico fica circular, e 100% das garrafas de Guaraná são de material reciclado. A gente quer levar isso para todas as embalagens, né, e olha que interessante, o Brasil também lidera no mundo a reciclagem do alumínio. A gente tem mais de 95% de todas as latinhas de alumínio no mercado brasileiro voltam para ser reproduzidas, né, e virar latinha de novo, mostrando que a questão ambiental, do uso dos recursos,
alinhados com uma questão social, né? O Brasil tem muita pobreza, e isso pode ajudar também a endereçar problemas, né, com os catadores, com as cooperativas, e gerar essa economia circular, porque tem muito valor no lixo. E a gente quer estimular isso, que é muito bem feito no alumínio, que aconteça com o plástico, que está melhorando bastante. A gente se comprometeu realmente a acabar com a poluição plástica nas nossas embalagens até 2025, e é possível, a gente já vem crescendo, a gente começou com um índice de 25, para ser bem exato, 24 e poucos, o ano passado já chegou em 35, a gente tem que chegar a 100, né? Não está fácil, mas eu falei assim, a gente tem que lançar desafios, e eu acredito que a gente vai achar soluções, e como o Marcelo falou, a gente liderando essa agenda gera um efeito manada positivo. Eu lembro quando a gente se comprometeu a ter 100% das nossas unidades com energia renovável, os consultores vieram falar para a gente que um monte de outras empresas que nem sabia direito o que era energia renovável foi procurar projetos relacionados à energia renovável porque a Ambev estava fazendo, porque a gente sabe que é o jeito certo de fazer, e a gente está caminhando, né, para realmente mudar a visão de que sustentabilidade não é contra a rentabilidade, não é contra o negócio. Quem não se preocupar com isso, talvez não vai existir no futuro, como eu falei, porque os consumidores não vão querer mais consumir as suas marcas, né? Os jovens não vão querer mais trabalhar nessas empresas, como eu falei. Então, eu estou otimista que é possível, e as empresas têm um papel fundamental de fazer isso, e a gente colocar pressão para que realmente a sociedade como um todo caminhe, desde os indivíduos até as instituições, os governos, e não vai ser fácil, mas a gente precisa, né? Então, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tanto como cidadão, quanto como empresa, e cobrar também daqueles que a gente vota neles. Obrigado, Rodrigo. Bom, e agora eu vou para uma questão para a Paloma, que me é muito cara, Paloma. Eu tenho uma preocupação muito grande, desde há muito tempo, analisando a trajetória das Nações Unidas, né? Foi criada para manter a paz após a Segunda Guerra Mundial, e ela foi alimentada na questão climática por diversos alertas, onde se dizia, olha, se não houver um rearranjo das nações, no sentido de conter o aquecimento global, nós vamos ter lutas, disputas por recursos naturais no futuro, e as futuras gerações vão sofrer muito com isso, né? E isso vai ser um desequilíbrio para a paz mundial. Isso foi dito por Mikhail Gorbachev em 89, naquele célebre discurso nas Nações Unidas, né? Então, diante dessa seriedade, dessa gravidade da situação, eu pergunto a você, que é jovem, que foi praticamente convocada para apresentar para a Secretaria-Geral das Nações Unidas sugestões, o que você e os seus parceiros de luta, não só do Brasil, estão pensando de transformação no processo da COP para a próxima COP, para a COP 27 do Egito, né? Quais são as expectativas de transformações para as Nações Unidas? Obrigada pela pergunta. Bom, eu achei muito legal, né, que você começou fazendo esse histórico, né, das Nações Unidas, de qual que foi o motivo que ela foi criada, qual que é o objetivo, quais são as funções, né? E eu sempre brinco muito, né, que esse grande passo que o secretário-geral da ONU deu, por exemplo, de criar um grupo de conselheiros jovens, especialmente em clima, para que a gente pudesse ajudar ele nessa implementação do plano de recuperação econômica pós-Covid, como é que isso demonstra, de fato, o papel da ONU, porque se a ONU tivesse tanta influência assim, no sentido de obrigar países, empresas, a diversidade de atores, eu estava ajudando a criar conselhos deliberativos, que aí a gente pode entrar nessa discussão também, que eu acho que não tem que ser só uma questão de conselho, tem que ser de dividir a caneta, mas eu estaria ajudando muita gente no Brasil e no mundo a criar também esse momento de interação, né, com públicos, promovendo diálogos intergeracionais, promovendo uma conversa, de fato, com a sociedade civil. E eu não vejo, apesar de vários compromissos, muitas empresas, por exemplo, criando isso. Algumas sim, mas não todas. Eu acho que pode virar uma prática, né, comum assim.
E aí isso entra na questão de olhar para a ONU, né? A ONU, querendo ou não, é uma entidade supraestatal. Então, qual que é o papel de, além de uma influência política, além de trazer debates e promover debates, trazer dados para implementar essa conversação, ela pode fazer, se não é ela que segura a caneta das tomadas de decisão nas nossas nacionalidades, nas nossas nações, nos nossos estados, nas nossas localidades. Então, só a ONU fazendo um compromisso, puxando ambição. Eu achei muito legal ver o discurso, por exemplo, do secretário-geral da ONU, que trouxe, já na fala dele de abertura, ali junto com a Chay, que foi lá representar a gente botou ela lá na abertura para nos representar, falando sobre a mesma coisa, que é preciso compromisso, é preciso incluir a diversidade de atores, escutar o que querem as próximas gerações, não é fazer compromissos e promessas vazias. Então, a gente entra nesse ponto, eu não acho que é basicamente a ONU somente mudar. A ONU não segura a caneta de nada. Eu acho que vale talvez a gente pensar nas eleições do Brasil no ano que vem, nas eleições em outros lugares, da gente votar em pessoas responsáveis, pessoas conscientes, que ocupem esses lugares segurando a caneta com responsabilidade, fazendo políticas para o clima, para a nossa terra, que sejam para além de um período político, e sim uma política de Estado, de Brasil, de nação, que é o que a gente precisa para enfrentar, de fato, a mudança do clima, essa emergência que já nos afeta na nossa segurança, soberania alimentar, no nosso ar, na nossa disponibilidade de água. E aí eu acho que de mudanças que a gente pede é realmente que tenha mais espaço de promoção desses diálogos de forma justa, porque as negociações ainda acontecem em portas fechadas. Existem governos, nações em diferentes partes do mundo e aqui que não querem dialogar com a sociedade civil. Então, como que a gente vai chegar numa ação de verdade, num compromisso de ambição, se não existe diálogo? Então, acho que talvez o que possa ser promovido seja a estrutura, mas a estrutura a gente já sabe que está bem falha. Então, a gente tem que mudar ela de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro, se articulando com todos o que a gente tem disponível aí de instrumentos, como, por exemplo, eu sou uma das 6 jovens que a gente pediu para que a nossa NDC apresentada em 2020 fosse mais ambiciosa, porque ela apresentava uma pedalada climática. Então, eu acho que é sobre isso um pouco. Não somente a ONU, mas a todos os atores, a todos os setores, entenderem que o compromisso é com a nossa vida, é com nossa continuidade, com a nossa existência nessa Terra, nesse planeta. Excelente, Paloma. Eu queria até comentar, diante da sua resposta, da sinceridade e da dignidade do Alok Sharma, quando se desculpou junto aos países que não conseguiram avançar em perdas e danos, né, que ficaram abandonados à própria sorte diante dos poluidores. E também do próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que fez a meia-culpa dizendo que, infelizmente, foi nesse ponto que foi possível chegar, né? Uma espécie de meia-culpa diplomática, mas verdadeira, né? Que eles tinham uma intenção de avançar, principalmente o Alok Sharma tinha aí uma ambição climática bastante forte, revelada, né? Mas, enfim, vamos caminhando rumo à COP27, né? Essa é a nova etapa para ver se a gente consegue avançar. Marina, vamos voltar na velha questão da Amazônia, né? A minha vice-presidente do PROAN, a professora Yara Schaffer-Novelli, que você deve conhecer, bióloga renomada na questão aí da área de manguezais, referência internacional, ela pediu que eu perguntasse a você sobre o plano, né, de prevenção da Amazônia, que eu já me referi, e também, dentro desse contexto, como é que você se sente, a pergunta é até pessoal, vendo todo esse trabalho e sendo da Amazônia, tendo a origem que você tem, de toda essa
sensibilidade, a sua gênese diante da devastação atual promovida dentro do Cisnama pelo governo Bolsonaro? Obrigada pela pergunta. Bem, é um mix de vergonha, tristeza e indignação. Porque tristeza por perceber que nós já tínhamos caminhado tanto e, de repente, fizemos, não foi um retrocesso, uma regressão, que é ir para um ponto anterior àquele que a gente já havia alcançado, uma verdadeira regressão. O Brasil é o país, digamos, número 1 entre os 17 países megadiversos do mundo. E o Brasil foi colocado no canto do canto do canto, né, com esse governo. É uma tristeza, porque ninguém debatia qualquer assunto sobre biodiversidade, sobre clima, sem considerar o Brasil um interlocutor importante, não só em relação àquilo que eram suas posições, né, e suas ações como Estado nacional, mas pela capacidade que ele tinha de produzir alguma influência junto ao G77, de poder ser um interlocutor respeitável e confiável. Então, a gente fica triste de verificar isso, porque o Brasil conseguiu esse espaço liderando pelo exemplo, né? E a indignação é o fato de verificarmos que é algo que é feito de propósito. Nós estamos nessa situação porque a política ambiental do governo Bolsonaro é não ter política ambiental. A política do governo Bolsonaro é desmontar a governança ambiental, que é uma herança de diferentes governos. Uns fizeram mais, outros fizeram menos, mas nunca se teve nenhum governo, nem na época da ditadura, em que a palavra de ordem era não ter política de meio ambiente. Não é? Não vamos nos esquecer que o único conselho deliberativo, já que a Paloma falou de que sejam deliberativos, não é? O único conselho deliberativo da República é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que foi destruído por esse governo e que foi criado na época da ditadura pelo nosso saudoso professor Paulo Nogueira Neto, não é? Que era o nosso decano, não é? Um homem altamente respeitado, respeitável. Então, a gente tem uma indignação. O Brasil conseguiu reduzir desmatamento com a nossa economia crescendo 2%, 3% e o agronegócio crescendo a 2%, 3%, num período muito difícil, que se não fosse o plano, o desmatamento tinha ido para as nuvens. Nós chegamos em 2004 a 27 mil quilômetros quadrados, já havíamos chegado com o Fernando Henrique a 29 mil quilômetros quadrados. O plano empurrou o desmatamento para cerca de 4 mil quilômetros quadrados, o que ainda é muito alto. E nós poderíamos estar agora na COP26, sendo o primeiro país florestal do mundo com desmatamento zero, se o plano não tivesse sido minado. Nós iríamos chegar como um país que poderíamos chegar. Desmatamento zero, programa agricultura de baixo carbono, por exemplo, que pode sequestrar carbono, dobrar a produção agrícola, gerar emprego, continuar sendo importante, como é na nossa balança comercial, mas que não tem apoio. Mais de 200 bilhões do Plano Safra, 1% vai para o programa ABC. Tudo isso gera, né, essa indignação. E verificar, né, que o país que foi responsável por 80% das áreas protegidas criadas no mundo de 2003 a 2008, em menos de 3 anos de governo Bolsonaro, já é responsável por 1/3 das florestas virgens destruídas no mundo. Eu não sei se foi o Marcelo, se foi o Rodrigo que falou, né, que durante a COP nós tivemos aí 1 turbilhão de árvores que foram destruídas esse ano. Né? Só nos primeiros 5 dias da COP foram 9 milhões de árvores que foram destruídas. Né? A gente vê uma coisa dessas e fica com essa indignação. Por outro lado, é muito mobilizador. Nós sabemos que dá para fazer, sabemos como fazer e temos a clareza de que o que está acontecendo é uma decisão política equivocada que poderá ser revertida. Isso dá trabalho?
dá mais trabalho, porque sempre dá mais trabalho consertar do que fazer já da forma certa. Agora, né, acho que o mundo está caminhando para cobrar, né, de países como o Brasil responsabilidade climática. Agora, eu nem precisaria que o mundo nos cobrasse. Nós temos estoque de carbono equivalente a 10 anos de emissão do mundo todo. Isso é um míssil de carbono, né? E destruir a Amazônia é destruir a nossa agricultura, é destruir a economia da América do Sul. O Carlos Nobre, no relatório que ele faz para o Papa Francisco, em função do Sínodo da Amazônia, ele mostra que a economia da América do Sul, né, tem, digamos, nas chuvas produzidas pela Amazônia, cerca de 70% do seu PIB depende dessas chuvas. Quem, em sã consciência, destrói aquilo que é responsável por 70% do PIB de uma região? E, no caso do Brasil, é disso que se trata. As pessoas não estão importando apenas alimento do Brasil, estão importando água. Estão importando água. É mais rentável para os chineses levar a nossa soja, porque nós temos abundância de água, do que eles tentar produzir em outro lugar, que o preço é muito mais elevado. Destrói a água, você destrói a nossa economia. Então, a Amazônia pode ser preservada, podemos chegar a desmatamento zero, e não é um tempo para desmatamento ilegal. Ilegal não tem tempo para ilegalidade. Tem que ser agora, o ilegal tem que acabar agora. Mas, para isso, como disse a Paloma, não pode ficar apoiando projeto no Congresso que sinaliza acabar com o licenciamento para fazer rodovias, por exemplo, na Amazônia. Não pode ter projeto que vai legalizar a mineração. Olha o que acontece com os índios e Yanomamis, né, o que está acontecendo agora. Não pode ter projeto de lei no Congresso que institui a corrupção normativa. O que é a corrupção normativa, como diz o delegado Pontes? É você, em lugar de usar a lei para deixar os criminosos em conformidade com a lei, você muda a lei para deixar ela em conformidade com os criminosos, que é regularizar a área que foi grilada. Veja que, para os indígenas, demarcar terra só até a Constituição de 88, para os grileiros até 2018. Aí é 2 pesos e 2 medidas, essa conta nunca fecha. É tristeza, é vergonha, é indignação, né? Por outro lado, é muita mobilização. Eu gosto das metáforas, né? A ideia de um copo cheio, um copo meio vazio. Eu venho de uma realidade muito árida, em que o copo sempre teve meio vazio, né? E foi muita luta para botar algum pingo d'água nesse copo. Começamos lá com o Chico Mendes, numa luta e completamente isolados, Ailton Krenar, Chico Mendes, Davi Yanomami, enfim, o Cacique Raoni, a Índia Tuíra, era muita gente lutando para botar algum pingo d'água nesse copo, certo? Então, quando a gente, às vezes, bota o foco no que ainda está faltando, né, é porque, se nós não tivéssemos lutado para que alguma coisa, algum conteúdo tivesse nesse copo hoje, era muito difícil a gente completar, né? E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando só da ação do movimento, não, estou falando de todo mundo que tem compromisso, de fato, com a agenda, inclusive a comunidade científica, sabe, Carlos? Eu fico emocionada com esse povo da pesquisa básica, não é? Geralmente, a gente tem uma visão pragmática. Quando eu estava no governo, eu sempre dizia: cultura é investimento, educação é investimento, meio ambiente é investimento. Não venham com esse papinho, eu, o Amorim e o Gil, não venham com esse papinho de que nós somos custeio, não, nós somos investimento. E agora está provado que nós somos, de fato, investimento. Nós não fomos para o Mercosul, não finalizamos, por quê? Não fizemos investimentos ambientais. Nós não entramos na OCDE, não fizemos investimentos ambientais. Essa lógica tem que mudar agora, não é? Então, mas eu sempre participei desse debate na busca de que a gente pudesse juntar a economia com a ecologia, dizer o que não pode, mas dizer também a forma como pode. É isso que vai criar esse novo modelo. Mas o novo modelo não é mais riqueza para poucos, usando vento, usando sol, usando aquilo que a natureza, digamos, são as últimas fronteiras, né, da natureza para ser usada para produzir riqueza. Agora, isso também tem que significar distribuição de riqueza, melhoria da qualidade de vida, a bioeconomia
não é só para grandes, tem que ser um processo horizontal, como diz o Carlos Nobre. Acho que a Natura tem uma experiência de trabalho com comunidades, precisa ser ampliado. A cadeia produtiva do açaí já gera mais emprego do que a Vale do Rio Doce, já arrecada mais impostos do que a Vale do Rio Doce. São 300 mil empregos com o açaí, 20 mil empregos com a Vale. Né? Imagina você utilizar as outras espécies, o bacuri, além do açaí, melhorar o processamento da castanha, de outras oleaginosas que nós temos na Amazônia, os aromas, as texturas, as cores, a biomimética, gerar produtos, gerar materiais. Eu vejo esse mundo se dissolvendo, mas eu vejo um mundo efervescendo. É ter visão estratégica, é ter pensamento de não querer destruir os recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas, como está sendo feito. Desculpa, eu... Não, você deu uma ideia até da minha última pergunta, né, que é a minha... eu acho que nós vamos ter que encerrar em função do horário, então vamos partir para uma última rodada, né? Então, é isso, Marina, um pouco do que você falou, a nossa visão de mundo, né? O que a gente espera do futuro, né? O que nós esperamos do Brasil, né? O Brasil que está tão combalido na sua imagem internacional em função da perda de regularidade ambiental, né? Então, o que a gente espera nessa construção de uma nação, né? Da nação brasileira sustentável, voltada ao futuro, e o que nós esperamos de futuro para a humanidade, né? As empresas devem extrapolar os seus muros e trabalhar em conjunto com toda a sociedade, quer dizer, isso vai ser uma realidade no futuro, né? O que se espera politicamente para o Brasil em 2022. Então, eu gostaria de deixar esse leque, essa abertura para todos na próxima rodada, começando pelo Marcelo e terminando pela Marina, que eu percebi que você interrompeu o discurso, Marina, por uma questão de gentileza com o tempo. Então, vou te dar essa possibilidade de encerrar, tá bom? Então, Marcelo, por favor. Obrigado, Carlos. Eu acho que aqui é um olhar para o futuro, né? E próximos passos, e para onde vai o mundo, o Brasil, e onde a gente vai com essa agenda que sai da COP. Marina colocou muito bem o copo, os muitos vazios que ainda existem, né? Eu acho que o maior vazio realmente é a gente conseguir construir uma agenda para o Brasil e para o mundo para reverter a perda da natureza e uma agenda que estabeleça maiores igualdades e desenvolvimento para as pessoas que estão na floresta. Uma agenda enorme para construir aí. A Natura realmente opera há 20 anos já com comunidades da Amazônia, hoje são 35 mil pessoas que estão lá, são 33 comunidades que a gente opera, mas esse é um modelo que a gente vê bem sucedido não só no Brasil. A Body Shop hoje opera em 15 outros países, um modelo muito similar. A ISOP, no oeste da Austrália, também trabalha com elementos da biodiversidade local, o óleo de sândalo, com comunidades aborígenes australianas. Eu acho que esse vai ser o próximo passo para a gente integrar melhor soluções que tragam política pública, agendas de desenvolvimento, ação empresarial, envolvimento com comunidades. É uma agenda linda a ser construída, é um futuro melhor, é um futuro que traz desenvolvimento para as pessoas, é um futuro que amplia as potencialidades de uso da natureza, e eu acho que a gente tem um trabalho já muito bem consolidado no tema de carbono, de emissões e de clima. A gente tem que fazer essa mesma lição para o tema de biodiversidade e natureza, né? Então, a gente já tem hoje bem estabelecidos o que são as NDCs, cada país sabe quanto emite, sabe que tem que ser mais ambicioso, como aumenta as suas ambições. Marina coloca muito bem, o Brasil pode ser, se retomar uma agenda coerente com a potência ambiental que sempre foi e que pode voltar a ser, o Brasil tem como ser carbono neutro em 2030. É só reverter desmatamento, retomar uma agenda de natureza, e outros países podem seguir uma agenda também de recuperação das suas biodiversidades. Tem um argumento importante que é olhar no detalhe a conexão entre metas nacionais e as ações empresariais, né? Hoje, com esse trabalho com comunidade, a gente acaba fazendo a proteção de 1,8 milhão de hectares na Amazônia, que é muito pouco, porque a Amazônia é gigante, então hoje é metade do território da Holanda, mas a gente precisa de esforços coletivos, trazer muito mais empresas, outras cadeias. Carlos Nobre construiu muito bem uma ideia de uma Amazônia 4.0, uma Amazônia que olha para o futuro, e é essa
Acho que essa é a agenda que está faltando, esse é o copo que a gente tem que começar enchendo agora no Brasil e no mundo, começar a ter metas nacionais e metas empresariais que tratem, como a gente tratou o tema de emissões no detalhe, com metas científicas claras, a gente tem que ter a mesma coisa para metas sociais e para metas da natureza, né? Só para terminar, eu acho que esse é o último tema no trinômio ESG. O S está sempre faltando um pouco mais de detalhe como as empresas vão contribuir para que as metas sociais sejam bem alcançadas. E acho que esse é agora um novo ciclo, fazer a conexão entre metas mais ambiciosas para clima, melhoria das condições de desigualdade no mundo todo e retomada da agenda natureza com circularidade. É assim que a gente vê o futuro próximo. Excelente, Marcelo. Uma visão integrada do processo, do futuro, animadora, né? Então, vamos para o Rodrigo. Por favor, Rodrigo, suas considerações finais. Então, vamos lá. De novo, obrigado. É uma oportunidade única aqui de aprender com todas essas feras. Né? Muito gostoso aqui a interação. Bom, eu como falei, eu continuo otimista que com um propósito, que eu acho que o brasileiro tem esse propósito e o mundo está migrando para ter esse propósito, a gente conseguir deixar o mundo melhor, né? Porque realmente a gente não tem plano B, precisamos resolver os problemas que estão aí batendo na nossa cara, né? E esse propósito, junto com realmente a intenção e a vontade de fazer coisas diferentes, novas, muita tecnologia vai surgir. Eu acho que uma das lições que o Covid mostrou para a gente, dentro de várias lições muito duras, foi que a colaboração e o senso de urgência ajuda a gente a endereçar problemas crônicos que parecem sem solução. Então, eu vi muita empresa concorrente se juntando, governo se juntando com outros governos que antes eram inimigos e agora colaborando. Eu acho que a palavra colaboração, que é a ODS 17, né, que fala das parcerias e colaborações, tem que estar muito mais presente no presente e no futuro. Eu estou otimista e, como eu falei, eu acho que foi uma lição aprendida aí no Covid, que a gente precisa ter esse senso de urgência, precisa colaborar mais, e eu acredito que o ser humano vai conseguir trazer as inovações, vai conseguir endereçar os problemas, mas tem que ser não amanhã, tem que ser hoje. Né? E a gente, eu acho que caminha para agir rapidamente e transformar esse país, que eu gostei muito da fala da ministra, um país das soluções. Né? A gente falou aí de várias coisas, tem muitas empresas positivas, tem governos com ações excepcionais aí no passado, e eu acho que isso tudo demonstra que é possível, né? Mas vamos fazer a nossa parte, vamos garantir que a gente está andando para o lado certo e tem que acelerar, né? Acelerar porque precisamos achar soluções. Eu acredito que a gente vai achar soluções e aqui na Ambev a gente continua muito focado nas questões climáticas, nas questões da água. A gente tem um compromisso muito bonito em realmente resolver a disponibilidade e a qualidade de água na onde a gente está operando com restrições hídricas. É um projeto muito legal de mais de 10 anos, em parcerias com a WWF, a TNC. As questões da agricultura sustentável, concordo também que tem muita tecnologia já existente que vai trazer uma agricultura regenerativa, uma agricultura que sequestra carbono, que a gente está também atuando nisso. E as questões da economia circular, como o Marcelo falou, é fundamental, principalmente para as empresas como as nossas de bens de consumo, que precisa garantir que os recursos naturais circulem, não que seja uma economia linear de exploração e depois despejo, lixo, geração de resíduo. Acho que isso ninguém aceita mais. Então, vamos otimistas aí fazer o nosso papel e eu acredito que as soluções estão aí. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que você trouxe um S-chave para essa discussão, que é a solidariedade, né? ESSG, né? Talvez fosse a forma mais adequada da gente buscar essas alternativas de transformação. Então, vamos para a Paloma. A Paloma, chegando de Glasgow, ainda no jet lag, né, no fuso horário um pouco diferente. Paloma, suas impressões finais, futuro, rumo à COP27 no Egito. O que vamos obter? Bom, rumo à COP27 no Egito, eu espero que um hotel de verdade para a juventude não ficar passando tanto perrengue. E que a gente, de fato, possa participar com uma qualidade, né? Com todas as pessoas e com espaço. Mas indo um pouco mais além aí desse futuro COP27, falando um pouco mais de futuro nosso como humanidade, eu deixo aqui uma frase que eu escutei da Célia Chacriabá, que os limites dessa terra estão na nossa consciência. Então, eu espero que a gente possa aqui alcançar um mundo
em que a educação climática seja uma realidade, possibilitando que as nossas democracias funcionem a partir do acesso à informação, a partir do investimento em pesquisa, investimento em iniciativas, projetos que acontecem no front. É que nem eu escutei durante a COP numa frase: quando a gente investe em vida, a gente pode ter a garantia de um futuro. Então, que a gente tem empregos verdes para pessoas como eu, recém-formadas, para que a gente possa trabalhar. Realmente, a gente não quer trabalhar com ninguém que polua mais, que não represente. Acho que isso já está acabando. E que a gente tem espaço para fazer e levar essas informações, essa educação, todo esse trabalho que vem sendo feito na base, no front, para que realmente possa acontecer. E sempre, né, lutando para a gente continuar e garantindo a nossa sociobiodiversidade de pé, porque se ela cai, cai todos nós. Então, que a gente refloreste as nossas mentes, os nossos corações e liberte o nosso futuro, o nosso presente. Valeu. Muito obrigado, Paloma. E você traz aqui uma palavra-chave, né? Conhecimento, ciência, né? E você traz também uma palavra-chave que é consciência. Nós não queremos mais trabalhar para poluidores, né? No polluters. É isso mesmo. Eu acho que chega um momento que a sociedade acorda, ela desperta, é o zeitgeist, aquele momento em que a sociedade humana dá um salto para um nível de consciência onde a transformação passa a ser real, né? Pela percepção, né, que a sociedade obtém e evolui de todos esses debates. Eu acho que esse debate hoje que a gente está fazendo aqui contribui também para esse salto, né? E para terminar, então, Marina, o futuro e a consciência da humanidade, né? A consciência do brasileiro, como vamos caminhar? Bem, Carlos, obrigada. Foi uma satisfação conversar com você, que conduziu tão bem aqui esse diálogo, né? Com o Paloma, com o Marcelo, com o Rodrigo. Acho que a gente ter esses diversos olhares, né? Da sociedade civil, de quem já atuou no governo, no Congresso, das empresas que vêm procurando dar a sua contribuição, dos meios de comunicação que assumiram um papel altamente relevante em fazer essa mediação entre o grande público e, às vezes, o diálogo hermético que a gente tem, não é, nos fóruns especializados sobre meio ambiente, sustentabilidade, o papel da juventude fundamental, e ainda estamos aqui com uma representação jovem e feminina, que é uma outra luta para melhorar esse século. Eu diria o seguinte: eu costumo repetir que os problemas que a gente enfrenta hoje de desigualdade social, em relação à crise ambiental global, uma série de problemas que nós vivemos hoje, eles não são problemas técnicos. Nós já temos respostas técnicas para a maioria dos problemas que estão à nossa frente. Vai me dizer que nós não temos solução técnica para atender as crianças e Yanomamis desnutridos, embaixo de um barraco caindo, chovendo, faltando tábuas, uma mãe que navegou numa canoa, remando, não sei quantas horas, para tentar alcançar um helicóptero, e quando chegou lá com a sua criancinha, com febre, o helicóptero tinha ido embora. Vai me dizer que nós não temos técnica para isso. A gente está querendo mandar 20 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas, para outros planetas, né? A gente tem técnica. O que a gente não tem é ética. O que a gente não tem é decisão política para colocar essa técnica a serviço de combater as desigualdades, de combater o preconceito, de combater a destruição daquilo que nos deu a vida. Então, o que eu espero como futuro é que a gente mude essa chave. Até bem pouco tempo, não é? A maioria, todos eram desenvolvimentistas. Falar de meio ambiente, sustentabilidade, era uma coisa que, para alguns, era sinônimo de perder voto, para outros era sinônimo de não vir os investimentos, para outros era sinônimo de não adquirir as margens de lucro necessário, um lucro admirável, não um lucro tóxico que quer lá em cima e o resto que se dane. Não, isso era sinônimo.
a visão desenvolvimentista de que o planeta tem capacidade infinitamente de suprir o nosso nível de produção e de consumo tóxico. Agora, nós sabemos que ele é finito e que é preciso que algo seja feito para tornar compatível. Então, as respostas técnicas estando dadas, se nós tomarmos as decisões políticas e o compromisso ético, a gente consegue reverter tudo isso, porque fomos nós que criamos esse problema. Então, quando eu digo isso, eu tenho um sonho aqui, imitando o Luther King, né? Eu tenho um sonho. O Brasil é o lugar do novo renascimento. O Brasil tem que ter uma autoridade nacional sobre emissão de CO2. O Brasil é o país que pode medir, não é, emissão como mede inflação. E ter, inclusive, o centro da meta, para poder dizer, olha, nós vamos ter que caminhar aqui para poder zerar nossas emissões até 2030, até 2050, nós vamos estar maravilha, o lugar do novo renascimento, o lugar da bioeconomia, o lugar em que a energia será 100% limpa, porque aqui é possível. O mundo vai ter que exportar, né, produtos, importar, aliás, produto de baixo carbono. É muito difícil produzir algumas coisas na China, por exemplo, que depende muito do carvão. É mais fácil comprar do Brasil. Eu sonho com um Brasil que é capaz de preservar uma das maiores riquezas da humanidade, até porque, né, se a gente vai para as grandes tradições religiosas, no caso da nossa tradição, da nossa cosmovisão ocidental, judaico-cristã, a água já existia mesmo antes de se criar o mundo. No princípio, era Deus pairando por sobre as águas. Nós nem sabemos como é que, simbolicamente, metaforicamente, teologicamente, enfim, mitologicamente, as águas apareceram no mundo, né, para a nossa cosmovisão. No entanto, nós temos um reservatório de água que foi descoberto agora, o reservatório de Alté do Chão, que, segundo os cientistas, pode abastecer de água por 450 anos, 7 bilhões de pessoas. E nós temos um governo que quer destruir a floresta que produz essa água, ou estoca essa água. Eu falo isso e fico emocionada, porque isso não tem nenhuma sanidade. As pessoas ficam atrás de alguma coisa que gera riqueza, que vai ter liquidez. A maior liquidez que nós temos com a natureza é dada por 20 bilhões de toneladas de água, que faz chover, e ser responsável pela nossa indústria, pela nossa agricultura, por tudo que nós somos. A grande riqueza já está aí, que equilibra o próprio planeta. Eu sonho é que a gente seja capaz de ser esse lugar do novo renascimento. Quer comprar, não é, alimentos baixo carbono? O endereço é o Brasil. Que respeita as comunidades? O endereço é o Brasil. Quer ter energia limpa, renovável e segura, com geração diversificada e distribuída? O lugar é o Brasil. Se nós pegarmos apenas o nicho da União Europeia, da Índia, da China, nós já teremos um lugar no mundo para fazer a diferença. O Brasil está para o século XXI, como os Estados Unidos tiveram para o século XX. Um país jovem, competindo com países de cultura milenar, que se transformou mais desenvolvido do que eles. Isso é o lugar do Brasil, é o lugar da América do Sul. Nós somos apenas 600 milhões de habitantes, com as maiores riquezas hídricas, de biodiversidade, de sociobiodiversidade, de tudo. Nós já temos as vantagens comparativas. O que nós precisamos é transformar isso em vantagens, que eu nem digo competitivas, em vantagens inspirativas, para que o mundo possa ter uma nova economia, que a gente seja economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável. Todos estão sendo convocados a serem sustentabilistas. Uns vão ser sustentabilistas, como já fomos desenvolvimentistas. Uns vão ser sustentabilistas conservadores, outros progressistas, mas não tem saída. Todos terão que ser sustentabilistas, porque capitalista, socialista, comunista, sei lá o quê, todos precisam de ar puro, terra fértil, água potável. A equação do mundo é essa. E só terá futuro para a vida no planeta, né,
também representada aqui na Paloma, na Tuíra, na Alice Pataxó, em todos os jovens que ali tiveram. Eu quero passar um bastão que vale a pena para essa juventude. Você contribui imensamente e traz o potencial da nossa antessala do Gênesis, né? É o que nós somos, né? Com essa riqueza toda. E também traz a construção de um processo civilizatório pela ética, né? Que é a grande palavra da sustentabilidade, está na raiz da sustentabilidade, né? Bom, eu queria, então, agradecer, nós estamos cumprindo o horário, agradecer a todos pela generosidade do tempo e dizer que nós tivemos inúmeras perguntas e que nós vamos encaminhar para vocês, porque o assunto foi tão denso e tão, eu diria, tão... houve uma agregação tão perfeita de respostas que nós ficamos meio que entre nós e não conseguimos abranger as outras questões periféricas que as pessoas têm muita curiosidade e perguntam, né? Então, a gente vai dar prosseguimento a isso dessa forma, se vocês concordarem. Então, agradeço imensamente. Eu espero que a gente tenha contribuído para aumentar a consciência pública, né, sobre as questões ambientais, esclarecendo um pouco a conjuntura e apontando um pouco para o futuro, né? É a nossa esperança e a nossa missão aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada, Carlos. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Obrigado, boa noite. Foi um prazer. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.